Olá pessoal, queria que hoje ressaltar um ponto importante da obra de um grande filósofo da política do século XX, Erich Voegelin. Erich Voegelin nasceu na Alemanha, estudou na Áustria, mas depois teve que emigrar para os Estados Unidos em 1938 e lá viveu e teve uma vida acadêmica bastante profícua. E claro, ele na verdade saiu da Alemanha por conta justamente do quê? Do fato dos nazistas estarem no poder, e estarem perseguindo muitos professores, inclusive de origem judaica. A questão é a seguinte: ele escreveu uma obra especificamente chamada A Nova Ciência Política, onde ele vai fazer analogias interessantes a partir de textos filosóficos, mas também de dados históricos e, claro, da vinculação da formação das sociedades políticas com credos religiosos. Então ele vai afirmar que na Antiguidade, no Oriente Próximo, no Extremo Oriente, todos aqueles impérios, sejam chineses, mongóis, egípcios, persas, assírios, todas essas sociedades eram organizadas em torno de um poder soberano que acreditava ser o poder transcendente, ou seja, representante de um cosmos, representante de, vamos dizer assim, é como se fosse representante de Deus na Terra. Então todos eles, de alguma forma, viam os seus inimigos como infiéis, como o Império Mongol viu os europeus cristãos como infiéis. Então, na verdade, eram inimigos que deviam ser derrotados. Por quê? Porque na concepção do Império Mongol, os mongóis eram representantes do cosmos na Terra, essa visão transcendente que se tinha justamente nesses impérios antigos. E o ponto importante que Erich Voegelin vai pegar e trazer uma analogia para um contexto mais contemporâneo, ele vai fazer analogia justamente com o quê? Com a teoria marxista, ou seja, toda a teoria marxista foi fundamentada não na crença de um Deus, numa ordem transcendente, mas na vinculação da história, no processo histórico, a vinculação imanente. Então toda a história, o processo histórico, o processo de construção das sociedades é o que vai justificar justamente o quê? Toda a base de uma teoria marxista. Fazendo analogia, se os impérios antigos acreditavam de alguma forma e estavam vinculados a uma espécie de Deus, então a própria construção da sociedade política deles e a própria construção das normas jurídicas tinham uma ligação com essa fé deles, com essa crença, mas a crença no cosmos. Para o marxista, toda a criação da estrutura político e jurídica, todo o arcabouço teórico marxista é justificado em cima dos processos históricos, de uma imanência histórica. Então, na realidade, tudo aquilo que vem a se opor ao que foi construído a partir da teoria marxista é como se fosse contrário ao credo marxista. No final das contas, nós podemos fazer até interpretação. É como se a própria ideologia, de acordo com o que analisa Erich Voegelin, a própria ideologia nascida dessa, entre aspas, ciência marxista, ela de alguma forma é como se tivesse um papel de religião. Então as ideologias se assemelham às religiões justamente por essa ideia de achar que ela é representante de algo maior, seja algo transcendente, no caso na formação dos impérios da antiguidade, seja no caso de uma imanência histórica, no caso fundado justamente o quê? Na ciência marxista, na filosofia da história marxista, no marxismo em si, enquanto ciência. Então é como se fosse, analogicamente, uma espécie de credo religioso que tem que ser seguido. E as sociedades que foram constituídas com base nessa teoria marxista, elas teriam que, na verdade, ter a proteção justamente da sua própria ciência, da sua própria teoria e ideologia. Aqueles que se opõem, por exemplo, ao que foi formado e fundamentado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir da Revolução de 1917, é como se fossem contrários a uma ordem, jurídica e política que se estabeleceu a partir do quê? A partir dos fundamentos da história. É um pouco diferente porque não vai ser o credo em torno da representação de Deus, porque a filosofia marxista é materialista, Então não se fundamenta justamente o quê? Em algo transcendente. Por isso que, na verdade, mesmo assim, do ponto de vista da estrutura das normas jurídicas e do discurso político, vai se perfazer como se fosse uma espécie de religião. Esse é o nosso recado.